com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar do episódio quando Davi experimentou grandes derrotas e por causa do momento que ele vivia de baixa o quê? Baixa espiritualidade, baixa comunhão com o Senhor. Todos nós passamos por momentos assim, de altos e baixos na vida espiritual. Nós temos momentos em que estamos bem, e baseando-nos em nossa força, nós nos envaidecemos, nos acomodamos e acabamos caindo logo a seguir na mornidão espiritual. Isso acontece basicamente com todas as pessoas, todos nós passamos por esses momentos assim. Davi estava num daqueles momentos, tudo ia bem, muitas vitórias, vencia todas as batalhas, estava se enriquecendo, recebeu um grande presente do Irão, o rei de Tiro, que o presenteou com a construção de um grande palácio. Davi era simples, nunca pensou em grandes palácios, coisas desse tipo, como seu filho Salomão. Mas Davi se contentava em morar numa casa simples, e o raciocínio dele era também simples. Ele pensava, a arca de Deus está numa tenda, e eu vou morar num palácio? Uma casa especial, enfeitada. Não, eu não consigo com minha consciência estar bem quando a arca de Deus está numa tenda, com muita simplicidade. Isso expressa mais ou menos a seguinte atitude em nossos dias. Eu ganho um salário bom e vou viver do meu salário, me enriquecer, e a obra de Deus e meus irmãos ao meu lado passando necessidade. Alguém que tenha condições, dinheiro, que tenha uma situação boa, pode dormir em paz enquanto irmãos seus estão passando necessidade ao seu lado e eles dizendo que são irmãos? Como eu posso viver rico e abastado em um mundo onde o meu Senhor foi pobre e desprezado? Como a minha consciência vai se aquietar com isto? Eu vou andar em carrão quando o meu Senhor andava a pé e quando muito teve um jumentinho, filho de jumenta. Como eu vou me sentir assim? Pois é, este raciocínio era o que Davi tinha na sua época. Ele não se sentia bem em morar num palácio e a arca de Deus numa tenda ao seu lado. Mas isso era em algum momento, porque dali a pouco ele se acostumava com o palácio, a corte, muita gente no palácio o servindo. Ele começou a se sentir um rei de verdade. Inicialmente o rei era o Senhor e ele era um servo de Deus aqui na terra, um príncipe apenas. Mas, com o passar do tempo, ele começou a se sentir o tal, tomou muitas mulheres, fez com que muita gente o servisse e começou a definhar na vida espiritual. Isso é inevitável. Quando a pessoa se enriquece, a vida espiritual empobrece. A pessoa vai lá para baixo. Não há um rico sequer que seja espiritual. É praticamente impossível. Jesus enunciou essa impossibilidade, ou no mínimo impraticabilidade. A pessoa ser rica e ser espiritual. Não dá para ser as duas coisas. Quem se enriquece, se acomoda com os bens materiais e gosta dessa vida materialista, acaba definhando na vida espiritual. Isso derrubou o Salomão. Mas aqui em 2 Samuel, no capítulo 11, é o próprio Davi que experimenta isto.
situação anterior tinha sido de uma grande vitória sobre os amonitas. Davi respeitava os amonitas, até tinha alguns laços familiares, alguma conjectura que pudesse levar a gente a entender que ele tinha parentesco, laços de parentesco com o rei Naás. E ele então respeitava. Mas o Naás morreu e ele foi consolar a família e recebeu por parte do filho do rei Naás uma recepção muito dura e foi maltratado. Isto fez com que a hostilidade se levantasse, a guerra se tornou inevitável. Davi viu mais um milagre acontecendo, porque a primeira batalha foi ganha através só da guarda especial, cerca de 3.000 homens, liderados pelo Joabe, e isso fez com que eles fossem mais respeitados. Mas a coisa não parou por aí. Os sírios se recompuseram junto com os amonitas e vieram para uma batalha, e aí foi Davi que levou o exército todo, e aí não teve jeito para eles. Os amonitas foram totalmente derrotados. Bem, aquela situação trouxe muito despojo para Davi, inclusive uma coroa colossal que estava na cabeça do rei de Amon, que foi posta na cabeça de Davi. Davi aparentemente se envaideceu com aquilo. E então diz o texto aqui, no capítulo 11, que durante aquele período, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou. Poderia ter ido para a guerra, mas ele ficou. Se sentiu cansado ou sentiu que não precisava lutar mais, os exércitos de Israel já eram muito fortes, ele não precisava estar mais à frente dos exércitos, seja lá o que for. O fato é que a Bíblia caracteriza essa não ida de Davi para a guerra como uma falha e uma consequência da má situação espiritual em que ele se encontrava. Vamos pensar mais ou menos no seguinte: um pastor que se acomoda, a igreja já está bem, já é bem estabelecida, então ele manda os irmãos para evangelizar, manda os irmãos para visitar, ele manda os irmãos para orarem, ele manda os irmãos para ensaiarem música e ele se acomoda. Ele manda os outros e ele se acomoda. Quando ele deveria estar na linha de frente, ele se acomoda. O fato acontece, se repete, quando um líder se acomoda, a consequência é terrível. E foi o que aconteceu com o Davi. Para começar, na casa dele, passeando pelo terraço do palácio. Se fosse uma casa simples, talvez nem tivesse terraço. Mas, passeando pelo terraço do palácio, ele viu uma mulher que estava tomando banho, era bonita, e era aquela mulher, a Batseba, esposa de um valente de Davi. Davi ficou sabendo que ele estava na guerra, então ela estava sozinha, supostamente não tinha filhos, e Davi viu uma mulher sozinha. Ela é linda, é maravilhosa, eu vou chamá-la para estar comigo. Eu acho que ela gostou da história e se deitou com Davi, aquele pecado de adultério. Naquela época, as pessoas não tinham banheiro em casa. Em muitos países, até a Idade Média, ninguém tinha banheiro em casa. Banheiro é um desenvolvimento relativamente novo. E o que aconteceu é que a mulher tomava banho, estava de bacia, de balde, ali fora o tempo era quente. Davi olhou para Batseba, era irresistível, mulher bonita, e ele a desejou, adulterou. Bem, o erro não foi só o adultério, foi uma sequência de erros, porque um pecado puxa outro pecado. Quando a pessoa cai num pecado, deveria se arrepender imediatamente, assumindo a culpa do pecado.